Olá pessoal, estamos aqui, uma aula de filosofia hoje, para os alunos do primeiro ano do ensino médio, e a gente vai falar sobre os pré-socráticos. Nessa aula de hoje, e nós vamos fazer em duas aulas, então ela vai ser a aula 4 e na próxima aula a gente faz a aula 5. Então, pessoal, para essa aula, pega aí sua apostila que a gente vai começar analisando este conteúdo. Bom, na página 12 da nossa apostila, portanto, nós temos aí uma imagem de abertura do capítulo, uma obra chamada O Vaso de Palha de Paul Cézanne. Eu vou começar refletindo um pouquinho com vocês sobre a colocação que a apostila nos traz. A pergunta é: o que é natural? Muitas vezes dizemos no cotidiano que algo é ou não é natural. Quando perdemos uma pessoa querida, já idosa, nos conforta pensar que a morte de alguém nessa idade é natural. Por raciocínio análogo, o falecimento de um filho dói ainda mais por ser algo cruel e não natural. Além disso, chamamos de sobrenatural aquilo que a ciência não sabe explicar. O que significa fazer afirmações assim? Como saberíamos o que é e o que não é natural? Será que o ser humano sempre pensou a natureza da mesma maneira? Pessoal, então nessa aula de hoje a gente começa a refletir um pouco e pensar sobre como o homem começou a enxergar o mundo, como ele começou a perceber e analisar as questões que estavam à sua volta. É legal a gente entender o seguinte, que no primeiro ponto, toda a observação que a gente faz do que está à nossa volta tem um olhar de buscar a compreensão da natureza. Então a gente tenta enxergar aquilo que parece ser normal acontecer, de ter um certo ritmo, um certo rigor, um certo padrão. Então a gente sempre vai enxergar o natural como aquilo que está associado a essa compreensão do que é normal acontecer, do que é fixo, do que é básico, do que está associado ao de sempre. Portanto, no texto que a gente leu nessa introdução, quando um mais velho acaba chegando a falecer, nos conforta essa ideia de ser natural por acreditar que a vida tem um limite e quanto os anos vão passando, esse limite vai se aproximando e por isso a morte de alguém mais velho tende a ser natural. Agora, e quando se fala de uma pessoa mais nova, essa morte de uma pessoa mais nova, ela é vista como não natural, porque ela acaba rompendo uma estrutura clara de ordem dessa vida. Mas afinal, quem definiu ou como que se consegue definir o que é ou o que não é natural? A primeira questão importante para a gente pensar é que é super subjetivo. O que eu considero natural ou o que o outro considera natural parece ser subjetivo nesse sentido. Portanto, é necessário que a gente faça uma categorização. O natural pode ser entendido com aquilo que segue um certo padrão de regras, de leis. Por isso, pessoal, a gente precisa ter atenção de que quando a gente vai elaborar esse conceito, a gente vai buscar então naquilo que está sendo observado o que pode ser entendido como um padrão. Quando eu vou enxergar a natureza e tento ver as regras que formam essa natureza, eu estou, na verdade, mergulhando justamente na compreensão do que ela é em sua ordem natural. Ou seja, nas regras, nas leis, naquilo que se mantém inalterado. Bom, acontece que essa observação do mundo não é tão simples assim. Se a gente pensar, então, no período que a gente vai analisar nessa aula, o mundo vinha ainda de concepções muito voltadas para uma relação mais divina, de como se enxergava todas as coisas. Então, mesmo o mundo que estava à sua volta, à volta das pessoas, não tinha um caráter tão natural assim, porque afinal de contas ele suplantava o natural com coisas sobrenaturais, tipo a presença dos deuses, de heróis, de coisas heróicas ou fantásticas, seres extraordinários. Então, essa explicação associada ao mito, à mitologia, ela tem o pressuposto de fato, não ser
uma explicação lógica daquilo que parece ser natural. Agora, como a gente quer compreender o mundo e compreender tudo que está à nossa volta, é necessário que aos poucos se afaste essas compreensões que passam de uma explicação mais sobrenatural ou sem lógica racional para tentativas mais racionais. É isso que neste momento dos pré-socráticos a gente vai perceber. Uma série de autores vão tentar enxergar esse mundo através dessa concepção mais racional do que a gente tem à nossa volta. Para tentar perceber, de fato, o que a gente pode chamar de natural, ou seja, como tendo um padrão de acontecimento, e aquilo que não pode ser entendido como natural. Por exemplo, a gente vive uma pandemia neste momento, por isso que a gente está aqui nessa videoaula. Essa pandemia, ela não vai ter uma perspectiva de surgimento natural. Tem uma série de questões que levam a tudo isso. Mas a lógica de espalhar um vírus, de contaminar outros e tal, essa é uma lógica natural, porque afinal de contas ele tem aí um padrão de contágio. A gente sabe que se a gente tiver o contágio com quem está contaminado, isso vai se espalhar, e assim é o que aconteceu em várias partes do mundo, que a gente está aqui no Brasil neste momento tentando evitar. Agora, então ele possui uma estrutura natural e, ao mesmo tempo, a gente pode entender como soluções que não são naturais, mas necessárias. Por exemplo, quando a gente ganha um hábito, o hábito não é natural. Ele é um hábito social, construído. Né? Então, por exemplo, lavar as mãos, usar o álcool em gel, não é natural, mas é algo que pode ajudar nessa questão da expansão do vírus, que é uma expansão natural, já que a característica do vírus é a contaminação. Tá certo até aqui? Bom, diante disso, então, na obra que nós temos aí, a perspectiva do Cézanne é essa preocupação de tentar observar na pintura aquilo que é natural, né? Porque, afinal de contas, esse grupo de pintores buscavam apresentar os elementos na sua originalidade, ou pelo menos mais próximos dessa ideia de originalidade. E a gente pode chamar isso de natureza morta, né? Porque está ali exposto como natureza e tudo mais. Bom, agora, vamos entrar aqui no assunto propriamente, como eu falei, dividido em duas aulas. Nessa primeira, a gente vai falar sobre o cenário do mundo grego que permitiu o surgimento dos chamados pré-socráticos. Bom, para começar, chamamos de pré-socráticos o conjunto de pensadores, que a gente pode chamar de filósofos, que são anteriores ao próprio Sócrates. Então, qual é a grande diferença? Quando a gente tem o Sócrates, o pensamento filosófico ele acaba sendo mais organizado. E a gente tem um afastamento maior das questões de ordem mais espiritual ou não tão naturais, porque agora a gente vai usar um conceito de razão, de racionalidade, tal como a gente vai ver mais para frente. Nesse momento, esses pré-socráticos, eles estão ligados diretamente a o que a gente pode chamar de filósofos da natureza, porque é da curiosidade, do espanto, da vontade de compreender o mundo e um afastamento daquilo que a gente tem explicado até então mitologicamente, que esses indivíduos, esses pensadores, vão construindo tudo isso. Então é importante entender o porquê isso vai acontecer, então, no mundo grego. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a Grécia é um conjunto de península, colônias e ilhas. E esse conjunto todo é marcado pela expansão que os gregos acabaram tendo. Então, nesse processo de expansão, que é bem antigo, a gente pode dizer aí que data a partir de 12 séculos antes de Cristo, por aí, e daí para frente, aos poucos com a chegada também
das tribos indo-europeias, né, aqueus, jônios, eólios, dórios, enfim, nesse processo, navegando, construindo relações com outros lugares, essa expansão constante foi trazendo para os gregos algumas características específicas. Então, o ato de navegar, necessariamente, ampliava a visão de mundo dos gregos. Não dava para se fechar só ali em pequenas polis, já que se tinha uma observação muito mais ampla do mundo que estava à sua volta. Também é curioso a gente entender que uma outra questão é o contato com os outros povos. Contato com outros povos traz necessariamente formas diferentes de enxergar as coisas. É inevitável que a gente tenha, então, formas bem diversas de observar o mundo. É o que vai acontecer com os gregos a partir desse processo de navegação, de conquista de territórios, feito de fundar colônias e tal. E, obviamente, para tudo isso era necessário habilidades de observação e de raciocínio que facilitassem, portanto, a compreensão do mundo que estava à sua volta, dos povos que passavam a ter contato. Essa relação toda era de extrema importância, portanto. Além disso, além da constante expansão, chama a atenção o modelo das polis. O fato de você ter cidades fragmentadas, né, com uma fragmentação política bem grande, e com grande autonomia, acaba abrindo margem para que as pessoas desses centros urbanos conseguissem pensar em coisas muito diferentes ao mesmo tempo, já que você tinha uma autonomia, uma permissividade maior desse pensamento poder surgir. Então, isso acaba facilitando demais para que os pensamentos não fossem todos padronizados, mas que tivesse uma certa autonomia para tudo isso. Além disso, as práticas políticas por si só, né? Não só a democracia ateniense, mas de modo geral, as polis todas vão contando com uma certa forma de participação, né? E assim, o molde de participação política, no caso de Atenas em particular, que se dava através de uma democracia direta, né, e super participativa, vai deslocar o eixo de explicações do mundo que antes era, né, aqui ó, deslocamento do eixo mitológico para a estrutura humana. Por quê? Né? Porque para você debater os assuntos da polis, você tem que deslocar aquilo que antes era sobrenatural para algo mais natural, para pensar nas coisas no âmbito humano. Esse é um passo bem importante, porque essa estrutura humana vai ganhando muita força, muita importância, e com isso se tenta observar o mundo mais pelo olhar humano do que propriamente pelo olhar mitológico. Também a gente vai ter um afastamento dos moldes teocráticos da antiguidade. Se vocês lembrarem dos povos da antiguidade que nós já estudamos, um eixo padrão deles é a teocracia. Significa que as relações humanas associadas a eles ali acabavam sendo representadas na figura de liderança que era um deus ou uma divindade, né? Então, por exemplo, uma representação da divindade. O faraó ou os reis da Mesopotâmia tinham claramente esse papel teocrático. Agora o que a gente tem, né? As relações políticas não são mais permeadas, não são mais pautadas por essas questões teocráticas. Elas passam a ser mais humanas, afinal de contas, no debate. Aliás, o espaço central não é mais o palácio, é agora a ágora, né? A praça pública, a praça de debate, porque se pressupõe a isonomia, ou seja, os homens são todos iguais para esse debate, para participarem. Lembrando que é o homem cidadão, né? Aquele que é considerado com o título de cidadania. E isso vai girar em torno então do debate. E nenhum debate é feito sem condições de reflexão racional. Todo debate implica pensamento racional, e se os debates são diários, então necessariamente esse pensamento racional fazia parte da vida dos gregos.
né? E por isso, mais do que fundar a democracia, os gregos criaram um modelo de política como atividade pública de interesse comum, além do seu interesse pessoal. Então, quando você tem que pensar sobre assuntos que não são necessariamente da sua própria vida, mas mais amplos, obviamente isso muda a sua perspectiva de visão do mundo. Bom, esse é o cenário que a gente tem então para o surgimento dos pré-socráticos. Aí mesmo na apostila tem um mapa do mundo grego, e a gente tem a marcação com umas bolinhas de onde são os filósofos, né? Então a gente tem os pré-socráticos com bolinhas amarelas, a época clássica, né, com bolinhas vermelhas, e a época helenística com bolinhas verdes. Então a gente começa a nossa viagem pelos pensadores, pelos filósofos, a partir dos pré-socráticos da nossa próxima aula, na aula 5, falando aí de alguns deles. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Não esquece de seguir o nosso canal aí, de você se inscrever para ir recebendo as aulas conforme elas forem sendo postadas. Valeu, pessoal. Obrigado.